Quer aprender a fazer uma API em Elixir do zero e o deploy contínuo no Google Cloud Run? Bora pro vídeo! Alô pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E hoje a gente vai criar uma API do zero em Elixir e vamos rodar essa API na nuvem do Google. Em poucos passos vocês vão ver como é fácil fazer uma API em Elixir. Então, para você que já trabalha com Elixir, eu vou mostrar como fazer uma API em Elixir usando o Phoenix. Então, é bem simples. Eu vou abrir aqui um terminal zeradinho. Vamos começar. Estou assumindo que você já tem o Mix instalado. Então, se você não tem o Mix, instala o Elixir na sua máquina. E aí você vai dar um Mix Archive Install hex phx new para ele baixar o Phoenix. Tá? O Phoenix é o framework que a gente vai usar para nossa API. Eu já tenho ele instalado aqui. Ele está dizendo que estou substituindo. E aí eu vou criar o meu diretório mix phx.new Crypto API. Então eu vou criar uma API que eu vou chamar de Crypto API, porque é uma API de moedas digitais, né? Então eu vou chamar de Crypto API. Você pode fazer uma API do que você quiser. No caso a minha vai ser de moedas. Eu quero saber o preço. Vocês sabem que eu gosto muito dessas coisas de moedas digitais e tokens. Então tá aqui mix phx. Opa, tem um entypo aqui, phx.new, estou criando aqui e vou usar o MySQL, tá? Que é o banco de dados que eu gosto. Então ele já vai instalar as dependências aqui, ele vai compilar, né? E já vai fazer todo o processo aqui. Então enquanto ele está fazendo esse processo aqui, deixa eu entrar nesse diretório, vou abrir o meu editor de texto aqui com o código, né? E aqui está o código dele, né? Deixa eu fechar aqui essas. Tá aqui o meu dev.xs, que é o config, né? Então, agora eu vou configurar o banco de dados, então eu vou configurar aqui a minha senha de banco de dados, tá? Criar aqui a minha senha é essa aqui. Esse aqui é um banco local, então não tem problema compartilhar a senha com vocês, né? E aí a porta, que no caso o meu banco de dados está rodando na porta 9999. E aí, em teste, né? Também, mesma coisa, a senha, a porta 9999 e a senha, aquela mesma senha ali. O nome do banco já é esse CryptoTest e ele vai pegando o environment, vai criando partições, né, para rodar os testes em paralelo. Né? Então isso já vem pronto, né, no Phoenix, muito legal. E aí, já estou preparadinho para conseguir rodar a minha aplicação. Né? Já tem a configuração de banco de teste, já tem a configuração de banco de dev. Vou fazer um commit disso aqui. Tá? Vou dar um git init, vou criar o git aqui. Git add ponto. Git status, deixa eu ver como é que tá, ó, todas essas coisas que ele abriu aqui, git commit -m, initial commit. Então, estou criando aqui o meu repositório git, eu vou mudar aqui o meu git, normalmente ele cria, como o meu git está criando como master, né, e eu gosto de usar o main, né, a gente tem uma questão de nomenclatura aí que o pessoal está mais politicamente correto, né? mais delicado a gente usar essa terminologia main em vez de... Então é só fazer git branch -m master main, ele vai mudar para main, e aí a gente tem a nossa git aqui, bonitinho. E aí agora eu vou colocar isso lá no GitHub. Então vou abrir aqui um navegador, vou entrar no meu GitHub. GitHub, Dani Cook. Vou criar um repositório. Por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Porque eu vou usar essa informação aqui depois para fazer o deployment. Eu vou usar o Git, então eu vou chamar de Crypto API, certo? E aí eu vou definir ela como pública e vou criar o repositório. Pronto. Vou copiar essas linhas aqui, vou rodar para adicionar o meu repositório remoto e já estou mandando as coisas lá para ele. Beleza. Então, agora que eu tenho tudo já rodando, já tenho o Git rodando, belezinha, já tenho a minha aplicação rodando, belezinha, está compilando ainda. Enquanto ele compila, eu vou entrar no meu painel do Google Cloud, porque eu vou precisar também. Então, se você não tem conta ainda no Google Cloud, você cria uma conta no Google Cloud, né, console.google.com
console.cloud.google.com, ele vai abrir aqui esse terminalzinho aqui, belezinha. E aí eu vou criar já o meu banco de dados de produção. Então, enquanto ele está compilando ainda, eu vou criar o meu banco de dados, porque eu vou precisar ter um banco de dados, né, para poder rodar a minha aplicação em produção. Então, eu vou vir aqui em SQL. Ele está abrindo aqui. Eu vou criar aqui um banco de dados zerado. Então, vou criar aqui Create Instance. Então, você faz a mesma coisa aí. Vai ser um MySQL. Poderia ser um Postgres também. Não tem problema. Você pode escolher o banco de dados que você quiser. Aí, o nome da instância, né? Então, o nome da instância vai ser, sei lá, vou chamar de MyCrypto. Ou CryptoDB, vai. Vou chamar de CryptoDB. Sei lá. CryptoDB. Vou deixar a senha, vou deixar ele sem senha, tá? Não preciso de senha porque ele fica fechado na nuvem do Google, então vou deixar MySQL 8, zona central, single zone, né, para não gastar tanto dinheiro. Vou pegar aqui as configurações, vou mudar aqui o tipo de máquina, vou pegar uma máquina mais simples, pegar aqui uma lightweight, um CPU, né, SSD, vou colocar só 10 GB, não preciso de um banco tão grande. Aí, se eu quiser aumentar, depois eu posso aumentar. Conexões, acesso público, né? IP público. E é isso aí. Vou criar a instância. Muito bem. Instância sendo criada aqui. E aí ele está criando aqui a instância aqui no Google Cloud. Maravilha. Então, bom, enquanto ele cria a instância do banco de dados, vamos voltar aqui. Já compilou a minha aplicação. Se eu der um mix phx server, vocês vão ver que ela já está rodando aqui, bonitinha. Opa, deixa eu entrar no diretório. Né? Já está rodando a minha aplicação. Ainda não está conectando no banco de dados. Por quê? Porque eu não criei o banco de dados. Então, vamos criar o banco de dados aqui. A gente tem que fazer um migration, mas é bem fácil, ele já está configurado. Então, é só fazer um mix ecto migrate, ecto create. Né? Mix ecto create. E aí, agora sim, mix phx server. Então, a minha API já está rodando, né? E agora não deu mais erro. Então, vou abrir ela aqui para vocês verem. Está aqui rodando bonitinha no meu navegador. Beleza. Então, está rodando aqui. Vou deixar ela rodando. Vou abrir um outro terminal aqui enquanto ela roda. E vou começar a fazer a minha aplicação. Vai ser uma aplicação bem simplesinha, porque a ideia aqui é mostrar todo o processo. Então, vou criar um model, um controller e uma view, né? Vou criar model, view, controller de um recurso, né? De um resource, né? Que a gente vai chamar de coin. Né? Então, eu vou criar aqui phx.gen.json. O que é isso? Eu estou criando uma estrutura que vai servir get, post, então vai ter todos os endpoints para criar, para deletar, para listar moedas, né, que é o que eu quero. Então a minha vai ser um CRUD, né, o que o pessoal chama de CRUD, né, create, read, update e delete. Então vai se chamar coin, vai estar no contexto de catalog, então eu criei um catálogo de coins, né, vai estar na tabela coins. Então o primeiro parâmetro é qual o contexto, segundo parâmetro qual o nome do módulo, terceiro parâmetro qual que é a tabela no banco de dados, e aí os campos. Vai ter um ticker, que é tipo o código da moeda, né? Então, por exemplo, BTC, TH, aí um nome, que eu vou colocar aqui, e um valor, né? Então vai ser um catálogo de preços de moedas, beleza? Já gerei isso aqui. Aí agora eu vou mudar só lá no meu arquivo, antes de fazer a migração, eu vou entrar no meu migration aqui e vou fazer uma alteração que é aumentar o número de casas decimais, né? Porque no caso de moedas, a gente precisa ter precisão maior, então eu vou ter uma precisão de 20, um scale de 20, assim, de 10, assim eu consigo ter 10 casas decimais, 10 números, né? A gente sabe que as cotações de moedas são sempre quebradinhas, né? Beleza. Aí uma vez que eu fiz isso aqui, mix ecto migrate, já tenho a minha aplicação, meu banco de dados está criado, né? Está migrado. Então, se eu entrar aqui no meu editor de banco de dados aqui, deixa eu criar aqui uma nova conexão, aqui, deixa eu baixar ele aqui, Crypto API Dev, está aqui, ó, as minhas coins, e não tem nada aqui, está vazio, vocês estão vendo. Então, agora eu vou popular esse banco de dados. E para popular ele, eu vou criar o seeds, né? Então, eu vou aqui no seeds, que fica aqui no diretório repo, private repo.
né? E aí aqui eu vou colocar um código para popular esse banco de dados. Basicamente eu tenho que fazer um repo.insert, né? De um monte de elementos, né? Eu vou fazer na verdade, eu vou fazer um repo.delete all, né, para limpar o banco. Então isso aqui é só um teste, tá, gente? Não vai fazer isso em produção, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, eu estou deletando todas as moedas e aí depois eu estou criando novamente. Então é só um jeito de coin, e aí eu tenho o ticker. Então vamos colocar aqui um BTC, vamos colocar um nome, sei lá, name Bitcoin, né? E deixa eu colocar certinho aqui com B maiúsculo. E o price, sei lá, 55 mil. 55.001. Pronto, ponto 9. Certo? E aí eu vou fazer isso aqui. Vou colocar mais umas 2, 3 moedas aqui. Vamos colocar, sei lá, Ethereum. Vamos colocar Polkadot. Vamos colocar Cardano. Né? Ethereum. Polkadot. Cardano. Aí o Ethereum tá, sei lá, 4.000, Polkadot tá 38 e o Cardano tá 1,90. Pronto. Tá, eu preciso só importar aqui os módulos, né? Porque eu tenho que fazer o alias aqui, senão vai dar ruim. Meu crypto api.repo e o alias, isso aqui, cryptoapi.catalog.coin. Beleza. Então agora eu consigo rodar esses seeds aqui que eu estou criando no banco de dados, essas moedas. Então vou codar aqui, vamos ver se ele já vai popular bonitinho, se tudo der certo. E aí ele rodou. Se eu entrar aqui no meu banco de dados e der um refresh aqui, está aqui as moedas todas criadas. Então já está rodando no meu banco de dados. Então se eu pegar aqui agora na minha API, que já está rodando ali, né, e entrar nela aqui no meu endpoint, né, eu vou ter que entrar no endpoint coins, né? Ele ainda não existe. Por que ele ainda não existe? Porque eu preciso mexer nas minhas rotas. Então vamos mexer nas rotas. Vou tirar aqui a rota eu vou deixar o page controller, né? Não, vou colocar aqui, eu vou colocar API, porque agora o meu home vai ser, né? Não vai ser mais então não vou ter mais esse page controller aqui, que eu não quero mais usar. E eu vou ter que ter um resource, né? Resources das moedas. Então, e qual que é o controller? Coin controller. Se eu fizer isso, gente, já está rodando, já está valendo. A minha API já está funcionando. Ó, se eu der um coins aqui, ó, ele já vai retornar um JSONzinho com todas as moedas. Ó, se eu digitar um endereço que não existe, ele vai listar todas as opções que tem aqui. Ó. Coins /edit, também tem como editar, tem como criar uma nova, tem como pegar a informação de uma moeda específica, né? Então, coins /1, ele vai me retornar as informações do Bitcoin. E aí o edit, na verdade, não vai funcionar porque a gente não tem, né? Ele tá só como JSON, então a gente não tem a opção de edit ainda, mas a gente tem aqui patch, né? Para fazer update. Dá para criar uma moeda nova, então já consigo fazer um post aqui nesse endpoint aqui e criar uma moeda, mas aqui eu estou mostrando para vocês apenas a listagem. As moedas já estão ali bonitinhas, beleza? Então, a minha API está pronta, eu vou fazer agora o deployment dela em produção, né? Então, eu falei para vocês que eu ia fazer rapidinho um deployment em produção, então a gente já está com a API pronta, vou fazer um commit dela aqui, git status, git add ponto, git commit -m, create coin model, né? E vou jogar isso aqui em produção. Bom, para fazer o deploy em produção, eu vou precisar de 2 arquivos, tá? Eu vou precisar de um Dockerfile, que eu já tenho ele pronto aqui, é um template, vocês não precisam fazer do zero, vocês podem copiar, esse aqui vai funcionar. Basicamente, ele é um Dockerfile que tem uma base, né, do Alpine, a gente está usando a imagem do Alpine. Está dizendo aqui a porta 4000, ambiente de produção, né? Copia os arquivos, apaga o que não precisa, né? Pega as dependências e compila e roda. Tranquilo, né? Sem novidade. E aí, a gente tem por último o arquivo que é o cloud.build.yaml, que esse é a mágica do build, que vai fazer o build. São 3 passos.
faz o build no Docker, faz o push da imagem para um repositório e depois usa o Cloud Run para pegar essa imagem e deployar no Google Cloud, né, no Kubernetes do Google Cloud. Então, vamos aí por partes. O que tem nesse arquivo? Eu tenho, primeira linha, Docker, build, e aí eu tag o projeto e o nome da API no GitHub, que já está aqui. Aí eu tenho o Docker push para jogar essa imagem ali no repositório, então a imagem vai ficar pronta no repositório. E aí, finalmente, o Cloud Run, né, que vai pegar aí os parâmetros deploy, para fazer o deploy, CryptoAPI, o nome do deploy, a imagem, qualquer imagem, aí a região, para permitir ser não autenticado, porque no caso a gente não está criando autenticação ainda para essa API, a porta 4000, para adicionar, aí aqui, eu vou ter que adicionar aqui o meu banco de dados, então aqui eu vou mudar, tá? Eu vou pegar aqui a URL do meu banco de dados que eu criei, cadê ele? É esse aqui, ó. Você vai copiar essa informação que está aqui, certo? E vai colocar ela aqui. Beleza. E aí, a gente tem que criar os secrets. O que é o secret? O secret é uma informação que a gente vai também usar para colocar as informações secretas da nossa API, né? Chave, senha, se você tiver senha no banco. Então, tudo isso você vai usar no secret, você não vai colocar no seu repositório. Então, agora eu vou configurar o banco de produção também. Então, eu vou vir aqui no meu arquivo prod.xs. Vou configurar aqui para ele usar o repositório. Então, como é que é a configuração do repositório de produção? Ele vai usar o banco de dados, que eu também vou chamar de CryptoAPI. Tá? Então, o banco de dados vai ser CryptoAPI. E eu vou usar um socket. Tá? E qual que é o socket? O socket é Cloud SQL, isso é específico do Google, tá? Cloud SQL e aqui o nome do banco, que eu tenho ele aqui copiado. Então vocês vão colocar /Cloud SQL. Isso vai fazer com que o seu Cloud Run consiga se conectar com o seu banco de dados lá por dentro das entranhas ali da rede do Google. Tá? Então são essas informações que você precisa. Maravilha. Então agora eu vou fazer git add git commit -m configure Cloud Run, Cloud Build and Run, certo? Então já está configurado bonitinho. Bom, eu já estou pronto para rodar a minha aplicação em produção. A única coisa que falta agora é criar os meus segredos, né? O secret, né? Então eu vou colocar o URL do banco como um segredo. Então eu vou ter que pegar aqui ecto root e aí todas as informações aqui, o IP da máquina, né? Deixa eu pegar o IP da máquina, qual que é? É esse aqui. Então, copiar aqui, root arroba, né? Então, e aí vou chamar de crypto-api, e aí eu vou jogar essa informação aonde? Num arquivo chamado database secret.txt, tá? Então, criei um arquivo, esse arquivo não vai ser enviado para o GitHub, então vou pôr ele no gitignore, gitignore. Deixa eu adicionar ele aqui para ele não entrar no gitignore, certo? Então, ó, não está entrando no gitignore. E aí eu vou jogar gcloud, secrets create, aí o nome do segredo, que é CryptoAPI, tá? Esse nome do segredo é a mesma informação que está lá no nosso Cloud Build File. Lembra do Cloud Build File? Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Cloud Build File, ó. Essa informação aqui, ó, esse dado aqui é o mesmo que você vai colocar aqui, é o nome do segredo. Então ele vai pegar o que tiver dentro desse segredo e vai jogar como database URL. Por isso que eu coloquei dentro desse arquivo a informação do database URL. Então, CryptoAPI -- datafile e aí o meu database secret.txt. E aí, pronto, ele criou o segredo. Agora eu vou entrar no meu painel do Google para pegar os secrets aqui, secret. Então, vou entrar aqui numa outra aba aqui e pegar os meus secrets. Por que eu preciso desse segredo também? Porque assim eu não compartilho nenhuma informação secreta no repositório. Ele busca essa informação. Só que o Cloud Build, para buscar essa informação, ele precisa ter acesso no Google. Eu preciso dar acesso ao Cloud Build, né, que é o processo que vai construir a imagem, fazer o deployment, a ler essa informação, porque senão ela é um segredo. Então eu venho aqui em permissões, então vim aqui em secrets, cliquei no meu segredo e vou permitir que esses dois usuários aqui, que são as contas de serviço, vou permitir que elas tenham acesso, né?
Então, 278, aqui 278 é essa aqui, opa, e 278, compute. E aí eu vou colocar aqui secret accessor, para conseguir acessar o segredo. E aí eu venho aqui, salvei. Então agora eu já permito... Opa, faltou para esse aqui não ficou com acesso não. Acho que eu coloquei alguém errado. Deixa eu colocar de novo aqui. Essa conta aqui. E aí o secret accessor. Salvei. Pronto, agora ele tem acesso e vai conseguir fazer o deployment. Aí, agora que eu tenho tudo bonitinho funcionando, eu vou criar um trigger no meu Cloud Build. Então, vou vir aqui no Cloud Build, que é uma outra ferramenta aqui. Cloud Builds. Vou abrir ela aqui. E vou fazer um trigger. O que é esse trigger? Esse trigger ele vai disparar um evento. Na hora que tiver um push para o repositório, automaticamente ele vai construir a imagem, vai fazer todo aquele processo que está descrito no Cloud Build e vai... Espera aí, vim aqui no... Aqui, ó, vou criar um trigger aqui. Então, vou chamar de CryptoAPI. Então, quando tiver um push para branch, aí qual que é o repositório? Aí você vai ter a lista dos repositórios aqui. Se não estiver aparecendo o seu repositório, você vai ter que conectar aqui. Ó. Você dá um connect no repositório, você vai escolher aqui se é do GitHub, se é do Bitbucket, aí você vai autenticar, né? Você vai autorizar aqui no GitHub, ele vai autenticar, e você vai selecionar qual repositório que você quer, né? Aqui, ó, Dani Cook, repositório, e aí aqui aparecem os repositórios que você vai autorizar. Aqui está todos os meus repositórios. Então, eu já fiz isso, então já está aparecendo aqui, no caso, o CryptoAPI. Então, na branch main, né, que é o padrão, e autodetect, né, para ele autodetectar, e acabou. Então, create. Então, agora, criei o Cloud Build, né, e está tudo pronto. Vou fazer aqui um commit. Git ignore, git commit "-m", add git ignore, tá? Aí faltou fazer só mais uma coisinha antes de fazer o deployment, antes de fazer o push, né? Porque na hora que eu fizer o push, ele vai fazer o deployment. Então, antes de fazer o push, eu preciso fazer só mais uma última coisa, que é, eu não criei ainda, apesar do meu banco de dados, a máquina já existia ali em produção, então já tem essa máquina, eu preciso pelo menos criar o banco de dados, né, CryptoAPI, né, o nome do banco é CryptoAPI, e eu preciso fazer rodar as migrations. Eu poderia colocar isso no Dockerfile, mas eu vou rodar aqui meio que em ambiente de desenvolvimento, eu vou rodar vou rodar essa API, vou rodar essas migrations aqui local do meu ambiente de desenvolvimento. Então, como é que eu faço isso? É bem simples, eu vou rodar esse aplicativo aqui que é o Cloud SQL Proxy. Então, se você não tem ele instalado, é só instalar, procura no Google Cloud SQL Proxy, menos instances igual, e aí eu vou botar o nome da minha instância, que é isso aqui, tá? CryptoDB, igual TCP 2.3306. Se eu fizer isso aqui, ó, eu já estou rodando um proxy para o meu banco, então já consigo acessar ele. Se eu entrar num terminal aqui, der um MySQL, né? Ó, já estou acessando ele, ó, estou acessando. Só que esse banco de dados, ó, não tem nada. Não tem nenhum banco de dados, só tem os bancos de dados padrão do MySQL, porque eu não criei ainda. Então eu vou criar ele aqui. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Então eu vou criar esse banco de dados rodando, né, as nossas migrations. Então, para isso, eu vou dar um mix env prod, né, eu vou rodar no mix env de prod. Database URL, eu vou colocar, né, local, porque está rodando via proxy, né, e aí eu vou dar um mix ecto.create. Então, ele está compilando, agora ele está fazendo como se ele estivesse rodando no ambiente de produção, apontando o banco para o banco. Ah, antes de fazer isso, na verdade, eu preciso fazer só mais uma coisa que eu esqueci. Como eu estou rodando local, eu não vou poder usar essa informação aqui do socket. Então, eu vou tirar o socket temporariamente para rodar esse negócio, senão ele não vai rodar. Porque o socket ele só funciona para quando roda lá no Cloud Build. Para eu rodar local, apontando para o banco aqui, esse proxy, aí eu estou rodando com um database URL, então eu não preciso
do socket. Não estou usando o socket, então eu comento, porque senão ele vai tentar acessar um socket e não vai achar, né? Eu poderia até ter iniciado o banco proxy com o socket também. Também é uma forma de fazer. Se você tem alguma, se você já trabalha com Elixir, está assistindo esse vídeo e tem alguma ideia de mudanças ou melhorias que eu posso fazer nesse processo, deixa aí nos comentários, tá bom? Esse foi o processo que eu encontrei aqui de criar uma aplicação em Elixir. Então, não é a única, você pode fazer de várias maneiras, mas da maneira como eu estou fazendo, é a maneira que eu encontrei e ela é bem rápida, né? Tem os seus detalhes aqui, às vezes demora mais tempo para compilar do que para fazer mesmo as ações, né? Então ele está quase terminando aqui de compilar, já compilou aí uma série de arquivos e vai rodar a migração no banco de dados. Uma vez que ele rodou, rodou a criação e aí o migration, né? E aí para também deixar a coisa bonitinha, eu também vou rodar, eu vou também popular o banco de dados com os meus seeds. Vou rodar aqui os seeds para ele popular o banco de dados. E aí, se eu entrar aqui no banco de dados e der um select, vamos ver se vai aparecer, ó, tá lá as moedas no banco de dados de produção. Então o banco de dados já está em produção, já está populado, né? Obviamente, se fosse produção mesmo, você não ia popular o banco, você ia deixar o banco para ser populado pelos usuários de produção, mas aqui no nosso exemplo. E agora sim, então, eu não tenho mais nada para fazer, git, não preciso mexer em nada, já está tudo rodando, e aí agora sim eu faço um git push e jogo tudo para o GitHub, e aí automaticamente, se vocês começarem a ver aqui, cadê o meu Cloud Build? Ele já vai começar a fazer o build aqui, e se eu não errei em nada no processo, ele vai começar a construir, então ele está construindo aqui a aplicação, o banco de dados já está rodando, os secrets já estão configurados, e ele vai inicializar a aplicação, né, aqui no Cloud Run. Então demora um certo tempo, então assim que ele terminar de compilar aqui, então ele vai fazer 3 passos. Primeiro passo, de novo, recapitulando, construir a imagem do Docker. Segundo passo, subir essa imagem num repositório. Terceiro passo, fazer o deployment dessa imagem usando o Cloud Build, usando o Cloud Run. O que é o Cloud Run? Cloud Run nada mais é do que um cluster de Kubernetes do Google, que você não precisa gerenciar o cluster, você não precisa gerenciar as máquinas, você simplesmente joga os containers lá e ele roda. Então você tem algumas informações aí, qual região que vai rodar, qual porta que vai abrir, né? Se vai estar conectado com alguma instância de banco de dados, né? Se tem segredos. Então são essas informações aqui que você vai informar, que você vai colocar, além do que o Cloud Run já faz. Então ele está compilando, está rodando. Aí o que mais que eu tenho aqui? Nas minhas rotas eu tenho já configurado aqui as coins, né? Então vai ser no /coins que ele vai ler as informações. E aí eu tenho os meus controllers, eu nem mostrei para vocês, mas olha só, ele gerou aqui os controllers, então eu tenho coin controller, eu tenho... esse page controller, na verdade, eu vou até apagar porque eu não preciso mais dele, né? Isso aqui era só o que vem junto com... Então, vamos dar um delete aqui, page controller. Vou apagar aqui também dos testes. Aproveitar, então, enquanto ele está... Cadê o page controller? Page view test. Também vou apagar porque eu não quero mais... não quero ter esses testes aqui porque eu não vou usar essas páginas estáticas mais, né? Talvez eu nem precise mais ter browser HTML. Né? Tô dando uma limpada aqui na minha API. Tá tudo certinho aqui. Eu acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se eu... Paguei aí os arquivos que ele manda. Vamos rodar os testes para ver se eles estão passando. Aproveitar enquanto ele... terminou o build, gente. Terminou o build. Vocês acabaram... Eu acabei fazendo isso numa janela diferente, né? Vocês acabaram não vendo aqui. Deixa eu puxar a janela do build para vocês verem. Que eu estava falando aqui, mas ele fez o build automático. Ó, eu entrei aqui no dashboard, então como ficou, né? No Cloud Build, vocês vão ver ali, ó, aquilo que eu tinha criado, né? Então ele criou aqui
o Cloud Build. Aí ele fez aqui todas as informações e fez o deployment e a aplicação está rodando aqui. Vamos ver se ela está rodando mesmo. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Tá aqui, ó, not found, porque não tem esse endpoint, mas se eu vier aqui em coins, tá ali a minha aplicação rodando, né? Então eu já tenho uma API rodando, bonitinha. Se eu vier aqui no meu Postman, né? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Se eu vier aqui no Postman e fizer um get no coins/1, né? Ó, tá aqui, ó. Eu posso fazer um post, então eu vou criar uma moeda nova, vou fazer um post no Coins. Então o que que tem? Eu tenho um Coin, Solana, preço 200, né? Vamos colocar assim, vou colocar como número, né? 200,54. Vamos ver se vai. Olha lá, criou, ó, no ID 5. Então se eu fizer um get no 5, tá aqui, ó. Ah, mas eu estou fazendo isso local, né, gente? Eu não estou fazendo em produção. Então vamos botar o URL em produção, não tem problema. Tá aqui, ó. Então, em produção, essa coin 5, ela não existe, ó, vai dar not found. Mas se eu vier aqui, fizer um post desse conteúdo aqui, mandei lá para a produção, pronto, foi criada a moeda número 5. Então já tem ali. Dá um get aqui. Opa. Não sende de novo. Opa. Ah, não, acho que eu estou fazendo uma besteira aqui. Espera aí. Ih, a minha API parou de funcionar? O que aconteceu aqui, gente? Ah, não, está funcionando. Espera aí que eu estou no lugar errado. Crypto API. Get. Estou fazendo algum bad request aqui. Acho que ele não está gostando da unknown aqui, vai. Ah, é que eu estava passando o body e acho que ele estava se confundindo, né? Então tá aqui, ó. Solana /5. Então aí tem uma API rodando, funcionando, rodando lá no Google Cloud. Se vocês forem olhar ali no meu build, tá tudo certinho. Se você entrar aqui no Google Cloud, você pode ir lá no Cloud Run e pode ver ali a aplicação rodando. Aqui, ó, Crypto API rodando, né? Aqui tá os números de requests, tá vendo? Ó, tá aqui as informações, latência, então todas as informações que tem na sua API. Bom, é isso. Eu vou deixar esse código no meu GitHub para você dar uma olhada e tentar fazer por você mesmo aí um deploy de uma aplicação em Elixir completa usando Google Cloud. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.